Senhor aos céus. Terceiro dia da novena ao Espírito Santo, em preparação à solenidade de Pentecostes. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vós mesmos ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Nas primeiras semanas do tempo da Páscoa, nós acompanhamos as aparições de Nosso Senhor. As 3 primeiras semanas do Evangelho, da liturgia dominical, nós acompanhamos Jesus, que se manifesta ressuscitado aos discípulos para que eles creiam que Jesus está vivo. No 4º domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo do Bom Pastor. Jesus se apresenta como o Bom Pastor e Ele é o Bom Pastor porque dá a vida pelas ovelhas. Na sequência, nós começamos a viver o tempo de preparação às solenidades da Ascensão do Senhor aos céus e a solenidade de Pentecostes, as 2 últimas solenidades do tempo pascal. E os textos que nós ouvimos indicam o discurso de despedida de Nosso Senhor. Jesus, prevendo a sua morte, prepara os seus discípulos para o momento crucial da sua missão, isto é, a sua paixão e morte de cruz. No contexto da liturgia, nós também nos preparamos para a despedida. Trata-se da volta gloriosa de Cristo ao Pai. Hoje nós estamos celebrando a despedida de Cristo. Depois da sua paixão, morte e ressurreição, permaneceu 40 dias com os discípulos e após esse período, Jesus voltou para o Pai. Hoje nós vivemos esta despedida de Cristo. Ele volta para o Pai. Contudo, Jesus saiu do campo de visão dos apóstolos. Ele já não é visto como ele foi visto. Jesus agora está presente sob uma nova forma. Ele já não é mais visto. E aqui está um dos grandes ensinamentos que nós extraímos da liturgia da Ascensão. Jesus saiu do campo de visão dos discípulos, porém ele continua entre nós para que os discípulos, os cristãos, pudessem ser um sinal visível do Cristo que está entre nós. Aprofundo. Quando nós contemplamos o mistério da encarnação, Jesus se tornou visível, Deus se fez visível na segunda pessoa da Santíssima Trindade por obra do Espírito Santo. É por obra do Espírito Santo que a Virgem Maria gerou, segundo a natureza humana, no seu seio, o Filho de Deus. E Deus foi visto como nunca tinha sido visto em Jesus, porque Ele assumiu uma forma, e esta forma é a forma humana. Ele foi visto entre nós em forma humana. É o mesmo Espírito que
foi derramado sobre a igreja reunida no cenáculo. Agora Jesus volta para o Pai, e junto do Pai, ele e o Pai enviam o Espírito Santo, para que os discípulos, revestidos pelo mesmo Espírito que fecundou o ventre de Maria, possam ser um sinal visível do Cristo que está entre nós. Hoje Deus deseja ser visto através de nós. São as nossas mãos que devem ser as mãos visíveis de Cristo. São os nossos pés que devem ser os pés visíveis de Cristo. São os nossos olhos que devem ser os olhos visíveis de Cristo. É a nossa boca que deve ser a boca de Cristo. É o nosso coração visível que deve ser o coração visível. O ensinamento que a liturgia da Ascensão nos dá é este. Hoje Jesus está enviando os seus discípulos em missão. A missão que os discípulos devem realizar é a missão do próprio Cristo. Isso significa, pelas nossas obras, pelas nossas ações, nós prolongamos a presença visível de Cristo no mundo. Hoje Deus deve ser visto através de nós cristãos. Somos nós que devemos tornar esse Deus visível que está no meio de nós. Por isso recebemos o Espírito Santo, para que, revestidos pelo Espírito Santo, nós sejamos prolongamento do Cristo que está entre nós agora de forma invisível. Como consequência dessa perpetuação das obras de Cristo através de cada um de nós, aqueles que perpetuam a presença de Cristo realizando as suas obras no mundo receberão como recompensa a herança eterna. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz à comunidade que ela deve pedir um espírito de sabedoria, para que através do espírito de sabedoria a comunidade reconheça que existe uma herança. Aqueles que vivem fielmente a fé, que prolongam no mundo as obras de Cristo, estes receberão de Deus a recompensa, a vida eterna. Receberão como prêmio de Deus a felicidade eterna. Portanto, o cristão não é aquele que fica com os braços cruzados. Você não foi batizado para esquentar os bancos das igrejas. Você não foi batizado apenas para manifestar a sua fé dentro do templo. Você foi batizado para ser um sinal visível de Cristo, para receber a salvação, mas também para ser a presença visível de Cristo. O cristão é aquele que torna visível o Cristo. O padre recebeu essa missão de ser aquele que age na pessoa de Cristo, mas todos os batizados são membros do corpo de Cristo. Cada um segundo a sua vocação, o seu chamado, deve ser prolongamento do Cristo que está presente entre nós e que deseja alcançar a vida dos nossos irmãos através da nossa vida, através das nossas obras. Hoje nós estamos rezando o terceiro dia da novena ao Espírito Santo em preparação à solenidade de Pentecostes. E nós estamos fazendo algumas meditações, tendo presente o testemunho da comunidade cristã nos Atos dos Apóstolos. Nesses 3 primeiros dias da novena, nós estamos meditando o versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós aprendemos no primeiro dia que a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, os cristãos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. No segundo dia, aprendemos que os cristãos da comunidade dos Atos dos Apóstolos eram perseverantes na comunhão fraterna. Hoje nós contemplamos o versículo 42, reconhecendo que os cristãos da comunidade dos Atos dos Apóstolos eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Nós vimos no primeiro dia as características marcantes da comunidade cristã. Inclusive citei as palavras gregas que repito: a koinonia, o querigma, a martiria, a diaconia e a liturgia. 5 palavras gregas: comunhão, anúncio,
serviço, a oração e também o testemunho. Hoje nós vamos refletir sobre a oração. Como indica o versículo, a comunidade cristã dos Atos Apóstolos era perseverante na fração do pão e nas orações. O termo fração do pão indica aquilo que hoje nós chamamos missa. É uma expressão que indica a oração da comunidade cristã primitiva que se reúne com os apóstolos para celebrar a Eucaristia, para recordar o gesto que Cristo realizou. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, nós constatamos que os apóstolos se reuniam com os outros discípulos nas casas e partiam o pão. Este gesto se prolonga na Santa Missa. Eles repetem, atendendo o pedido do próprio Cristo, fazem isso em memória de mim. E nós hoje também repetimos o gesto de Cristo e pelo ritual litúrgico tornamos presente o mesmo ato de Cristo. Assim como a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, que se reuniam para partir o pão, para celebrar a Eucaristia, nós também nos reunimos, especialmente aos domingos, para recordar, para fazer memória de Cristo Jesus, do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esse mistério é recordado na fração do pão. Assim como Jesus, que ao partir o pão, abriu os olhos dos discípulos de Emaús, a igreja continua partindo o pão, fracionando o pão para que os nossos olhos se abram e nós possamos reconhecer que Jesus é o Salvador. A missa é a oração por excelência dos cristãos católicos. Por excelência, o ápice da vida espiritual do cristão católico é a celebração da missa. Essa é a oração mais importante. Não é possível ser cristão católico tendo condições de participar da missa, não participar. Estão dispensados da participação aqueles que estão verdadeiramente impossibilitados, porque o ápice da nossa vida espiritual, como cristãos católicos, é a celebração da missa. Por isso que nós, católicos, não devemos trocar a missa por nada nesse mundo. O bolo de aniversário não é mais importante que a missa, a festa não é mais importante que a missa, o passeio não é mais importante que a missa, porque a missa é a oração maior, a oração por excelência dos cristãos católicos, é a oração mais importante. E por qual motivo a missa é a oração mais importante? Porque aqui nós nos aproximamos, nos reunimos em torno da mesa do altar e da mesa da palavra, e nós recebemos os alimentos que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. Sem a palavra de Deus e sem a Eucaristia, espiritualmente nós vamos definhando. Nós precisamos do alimento espiritual, e este alimento, sobretudo, é oferecido a nós na Santa Missa, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Na mesa da palavra, do pão, Deus nos ensina pela instrução, Deus nos catequiza. A igreja, como vimos no primeiro dia, através dos nossos pastores, ela, movida pelo Espírito, nos ensina. Nós recebemos na mesa da palavra as instruções que precisamos, as orientações que necessitamos. Na mesa da Eucaristia, Deus nos ensina pelo exemplo. Vou repetir. Na mesa da palavra, Deus nos ensina através da instrução. Na mesa da Eucaristia, Deus nos ensina através do exemplo. Qual é o exemplo que Deus nos oferece na mesa da Eucaristia? O exemplo da entrega, o exemplo do serviço. É Deus que está se doando, se entregando no sacramento da Eucaristia, para que a nossa vida seja fortalecida pelo pão vivo descido do céu. O exemplo de Deus é Deus que nos serve. O sacerdote é um sinal visível do Cristo presente na Assembleia Orante, e o sacerdote entrega a Eucaristia como Cristo, quando instituiu este sacramento, entregou
entregou aos apóstolos. É Deus nos servindo na mesa da Eucaristia. Também, na mesa da palavra, somos alimentados com a palavra de Deus. É Deus que nos alimenta com a sua palavra. Na segunda mesa, na mesa da Eucaristia, nós somos alimentados com o corpo e sangue de Cristo. É o próprio Deus dando a nós a sua carne. É o próprio Deus dando a nós a sua vida. Por isso a missa por excelência é a oração dos cristãos católicos. Aqui nos encontramos com Deus, que nos alimenta com a sua palavra e com a Eucaristia, que nos dá exemplo na mesa da Eucaristia e que nos instrui através da mesa da palavra. Segundo ponto, sobre a oração. Nas orações encontramos inúmeros bens. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que eles eram perseverantes nas orações. A missa é a oração da comunidade. Nela cada um de nós toma parte desta oração da igreja, mas a missa não dispensa a vida de oração pessoal. A oração ela precisa ser estendida. A vida de oração não deve ficar restrita às paredes da igreja. De fato, a missa é o ponto mais alto da nossa vida de oração. Contudo, a vida de oração ela precisa se estender pelo cotidiano. Essa prática de oração ela precisa acontecer durante a semana, porque assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo todos os dias, nós também precisamos alimentar a nossa alma através da oração. Nós precisamos adquirir o hábito da oração pessoal, para que na oração pessoal nós também possamos viver o encontro com Deus e ser alimentado por Deus, que tem outros meios para saciar a nossa fome, para nos sustentar e nos fortalecer. Na sexta-feira, no primeiro dia da novena, Jesus no Evangelho falou sobre a oração. Disse aos discípulos que eles deveriam rezar e pedir ao Pai em seu nome, e aquilo que eles pedissem ao Pai em seu nome, eles iriam alcançar. Nós refletimos, aqueles que participaram conosco, que não se trata de uma palavra mágica. Nós não podemos imaginar que dizer o nome de Jesus na oração dirigida ao Pai é como uma palavra mágica, que você diz e prontamente você recebe aquilo que você pediu. O que nós precisamos ter na oração? Nós precisamos cultivar no coração os mesmos sentimentos de Cristo. Quando Jesus diz que nós devemos dirigir ao Pai orações em seu nome, Jesus ensina que nós devemos ter no coração os mesmos sentimentos dele. Olhando Jesus, o Cristo que reza, nós constatamos que até Jesus, até mesmo Cristo, Filho de Deus, não foi atendido em tudo pelo Pai. Quando Jesus disse, Teresa, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. O Pai afastou? Não. O Pai não afastou o cálice. E Jesus continua a oração dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa oração, assim como a oração de Cristo, deve ser uma oração de confiança. Nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, porém nós submetemos tudo à vontade de Deus. Vamos aos bens da oração. A oração ajuda-nos a passar pela tribulação, a encontrar saídas até então desconhecidas. A oração ajuda a ver o outro lado da moeda, isto é, o bem que podemos extrair daquele mal. Quando nós rezamos, estabelecemos com Deus esta comunhão, nós passamos a encontrar saídas que eram desconhecidas, porque Deus vai nos inspirando, o Espírito Santo vai nos iluminando de tal modo que nós conseguimos descobrir saídas que eram desconhecidas. Nós conseguimos atravessar as tribulações com serenidade, porque a oração é o movimento que nós vamos fazendo, e através desse movimento nós depositamos em Deus a nossa confiança e a nossa esperança.
nós aprendemos a extrair dos males que vivemos neste mundo coisas que serão edificantes, sobretudo para a vida espiritual. A oração, ela traz equilíbrio. Uma pessoa que reza é uma pessoa equilibrada. A comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, como vimos, era uma comunidade de homens e mulheres imperfeitos. Porém, como era uma comunidade orante, era uma comunidade que conseguia resolver os conflitos, e os conflitos eram resolvidos porque a comunidade era constituída por pessoas equilibradas, porque rezavam. Se você anda desequilibrado, veja se você está rezando o suficiente, porque é próprio de quem é desequilibrado não rezar. A oração, ela traz equilíbrio. A oração coloca a pessoa no seu devido lugar. A oração traz lucidez. Quando você reza, você tem lucidez, porque Deus nos ilumina de tal modo que nós conseguimos enxergar as coisas que estavam ocultas aos nossos olhos. A oração traz lucidez, clareza. Nós passamos a ter mais clareza, sabedoria para tomar as nossas decisões. A oração também retarda a decisão. O que eu quero dizer com retardar a decisão? Nós podemos tomar decisões precipitadas. Quando você tem o hábito da oração, o que você faz? Antes de tomar a decisão, você diz: eu vou rezar. Você reza, e durante o tempo de oração, a sua decisão foi retardada. Você espera para tomar a decisão. Primeiro você vive um tempo de oração. Consequentemente, a oração impede de tomar decisões equivocadas. Quando você tem o hábito de rezar, antes de tomar a decisão, você reza, e rezando você tem lucidez e sabedoria, e tendo lucidez e sabedoria, você vai diminuindo a margem de erro. A possibilidade de acertar é muito maior, porque você viveu um tempo de reflexão, de introspecção, de meditação, antes de tomar a decisão. A oração faz de nós pessoas mais maduras. Nós vamos amadurecendo com a oração, porque há momentos que nós somos infantis, brigamos por qualquer coisa, nos revoltamos por qualquer coisa, somos crianças mimadas. A oração vai trazendo a maturidade. O encontro com Deus possibilita-nos esta maturidade. O encontro com Deus faz de nós pessoas vitoriosas. Não é aqui uma relação de troca com Deus. Eu rezo, Deus tem que conceder aquilo que eu quero. Quando eu digo que a oração faz de nós pessoas vitoriosas, é que a oração nos faz tomar decisões corretas, e a vitória é consequência da decisão correta que nós tomamos. Via de regra, os nossos fracassos, as nossas perdas, decorrem da nossa decisão precipitada, mal refletida, a decisão que foi tomada sem a sabedoria. Quando nós rezamos, nós conseguimos tomar decisões acertadas e as vitórias vão acontecendo. Terceiro e último ponto: a oração cristã. A oração cristã é o encontro com Deus, é o encontro do meu eu, o eu verdadeiro, com o grande eu sou. É o encontro do meu eu com Deus. Este encontro deve ser marcado pela sinceridade. Nós não podemos ser falsos diante de Deus. Diante de Deus nós devemos rasgar o nosso peito. Afinal, Deus conhece profundamente o nosso ser. Mas, se nós somos falsos com Deus, nós não somos sinceros, nós vamos vivendo uma oração que não produz os efeitos que ela poderia produzir. Quando eu digo que nós precisamos ser sinceros, é dizer aquilo que de fato está se passando, reconhecendo quem nós somos, sem máscaras. Nós vamos tirando as máscaras e revelando a Deus, com um ato de humildade, quem de fato nós somos. Deus sabe quem nós somos, mas ser verdadeiro e franco com Deus é um ato de humildade. E a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus se rende aos humildes. Aqueles que se colocam diante de Deus com humildade e rezam com humildade, alcançam as graças que necessitam. É preciso, como nos ensina o profeta Joel, rasgar o nosso peito.
mostrar quem nós somos de verdade. A oração, ela pode ser entendida como um diálogo. E o diálogo significa: eu falo, mas também escuto. Nós precisamos aprender a rezar. Nós falamos, podemos falar, mas também devemos aprender a ouvir. Às vezes nós não temos uma vida de oração fecunda porque falta a disposição para escutar a voz de Deus. Nós escutamos a nós mesmos e não queremos escutar a voz de Deus. A oração é um convite à conversa com Deus, e essa conversa deve ser marcada pelo diálogo. E o diálogo significa: eu falo, mas também escuto aquilo que Deus tem a dizer. Na oração, nós podemos apresentar a Deus a nossa vida. A matéria-prima da nossa oração é a nossa própria vida. Concluo dizendo: não reze dizendo o que Deus tem que fazer. Reze querendo saber o que Deus deseja que você faça. Não reze dizendo o que Deus tem que fazer. Reze para que você compreenda o que Deus deseja que você faça. Não seja o conselheiro de Deus. Às vezes nós queremos ser o conselheiro de Deus. Deixe Deus te aconselhar. Não queira dar conselhos a Deus. Se coloque diante de Deus com humildade para ouvir os conselhos de Deus. Não exija de Deus a graça que você deseja alcançar. Esteja aberto para receber a graça que Ele deseja te entregar. Não se aproxime de Deus querendo forçar Deus a conceder a graça que você deseja, mas se abra a graça que Deus deseja te entregar. Confie em Deus, porque se nós que somos maus não entregamos aos filhos, quando eles nos pedem pão e ovo, cobra e escorpião, muito mais a Deus. Deus quer entregar a nós as melhores coisas, e na oração nós vamos aprendendo a ser paciente, a esperar em Deus e a confiar nele, certos que Deus tem sempre o melhor para nós. Sejamos uma comunidade orante, como a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Que a oração faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, para que nós possamos colher os melhores frutos que Deus deseja oferecer a cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos fiéis, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo, elevado ao céu, ouvimos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam de anunciar a palavra em toda a terra. Oremos. Cristo, elevado ao céu, ouvimos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e batizam em seu nome. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo do Espírito Santo. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelas aniversariantes da Isla Pastoral e Isolete Ribeiro, pelo enfermo Rogério Nunes Correia, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Nossa prece prossigamos neste terceiro dia da novena ao Espírito Santo, implorando a sua vinda, rezando. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso
e pães para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, nós nos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre nós, Deus entre vós, Deus nosso Pai e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gorgônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas
a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso Filho único, que levou à glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cordélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, Cosme e Damião, João e Paulo, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Hoje, a Letícia, catequizanda adulta, receberá pela primeira vez o sacramento da Eucaristia. Vamos acompanhar com as nossas orações, pedindo a Cristo Eucarístico que, através do sacramento da Eucaristia, a fortaleça para que possa viver com alegria e perseverança a fé cristã. Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia, aleluia. Eis que estou convosco até o fim dos tempos.
Estou
Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã seguiremos com a novena ao Espírito Santo, de segunda a sexta, a missa com a novena às 19h30, no sábado e domingo às 19 horas. E recordo que toda quinta-feira, aqui na nossa matriz, às 7 horas da manhã, missa, e durante todo o dia, adoração ao Santíssimo, encerrando com a bênção do Santíssimo às 16h30. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rezemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, confiando a Mãe de Deus em a nossa vida, esta semana que hoje iniciamos, os nossos propósitos. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Aparecida.
do céu.